Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvamos a Deus pela vida e pela salvação, porque em Cristo Jesus, aquele que nele crê, tem a vida eterna. Nós vamos convidar você a meditar junto comigo, ou refletir sobre a palavra de Deus junto comigo, em Isaías capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Na Bíblia de Estudo Conselheira, essa passagem tem por título O Convite da Graça. Quando você e eu olhamos para a palavra de Deus, devemos reconhecer que nós precisamos deste convite. Também na Bíblia de Estudo de Genebra, o título a essa passagem é o mesmo, O Convite da Graça. Diz assim o texto: O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e foram rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, nós contemplamos aqui nesse texto um convite de Deus para que possamos ouvi-lo e andarmos na sua presença. A própria palavra diz: se atentamente ouvir a Deus e obedecer, o Senhor mudará o caminho daquele que obedecer. Olha que na Bíblia de Estudo Conselheira, falando um pouco sobre o texto lido, os 3 versículos do convite da graça, nós temos que eles se tornarão brancos, ou seja, você está apagado diante de Deus. O que é esse estar apagado diante de Deus? É que o profeta Isaías, em Isaías 59, verso 1 e 2, texto que também vou ler para nós, a palavra nos diz que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Lendo o texto, nós temos: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Mas a palavra nos adverte que, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que a palavra nos diz em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos,
Eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você achar que esse é um contexto apenas para o Antigo Testamento, a palavra nos diz no Novo Testamento: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. O comentário desse texto nos diz: a possibilidade de arrependimento e de novas atitudes só nos é trazida pela disposição misericordiosa do nosso Deus. Felizmente, Ele, além de mandar que nos limpemos, diz que Ele próprio fará isso. É Ele quem faz isso em nós. Pois nos diz a palavra em Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 ao 27, texto que vou ler para nós. Ele vai fazer uma colocação sublime a respeito do que ele faz naquele que nele espera. Pois a própria palavra nos ensina que esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o Senhor quem faz a obra em nós. É o Senhor quem restaura o nosso ser. Por isso, Ele nos convida a estarmos atentos e ouvir a sua voz. Em Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 em diante, nos diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus é quem tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É quem tira o espírito velho e nos dá um espírito novo. Isso se nós reconhecermos que precisamos dele, porque é através dele que nós desfrutamos da sua graça, do seu infinito amor. Na Bíblia de Estudo de Genebra, a respeito desse texto, nos diz o seguinte: olha, a cor retratada, ou seja, a escarlata, retrata as mãos do povo, cheios de sangue, conforme está no verso 15 desse mesmo capítulo. Branco como a neve, olha o que diz sobre isso. Apesar da terrível condição de Judá, o arrependimento traria perdão às pessoas e às comunidades. Desse modo, desviando, pelo menos em parte, a ira de Deus. Conforme está descrito em Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 18.
conforme está escrito na Confissão de Fé de Westminster, lá no tópico 15, e conforme no Catecismo Maior, pergunta 175. Com relação ao verso 20, sereis devorado, o arrependimento levaria a desfrutar da generosidade da terra prometida. A rebelião faria com que fossem devorados pelos inimigos. Mas à medida que conhecemos as nossas limitações e rogamos a Deus pelo seu cuidado, Ele, o Senhor, opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O que você tem buscado? Em quem você tem confiado? O Senhor descreveu, falando a respeito dos judeus e dos gentios, ou seja, diante dele não escapa ninguém. Ele contempla a todos nós e ele espera que nós, que declaramos ser o seu povo, possamos nos achar em sua presença da forma aprazível a ele. Porque ele mesmo nos diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Se você e eu temos dificuldade de saber qual é a maneira de viver na presença de Deus, ele nos diz, usando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pois em Isaías 43, 7, ele nos diz que nos formou, que nos fez, e ele nos formou e nos fez para glorificar o nome dele. Você tem glorificado a Deus? Se você não tem glorificado a Deus, ele hoje te dará a oportunidade de você confessar os seus pecados. Uma vez confessado, eles ficarão mais alvos do que a neve, mais branco do que a lã, e você deixará de ser criatura e passará a ser filho, porque creu no Filho de Deus. Pois no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, há a seguinte declaração, que ele, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquele que é filho, nada nem ninguém vai separá-lo da presença de Deus, pois nos diz a palavra em Romanos capítulo 8, do 31 ao 39, a respeito do que pode afligir o ser humano, mas se ele estiver em Cristo, a sua história é diferente. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E como tudo se fez novo, olha o que é que acontece no capítulo 8, do 31 ao 39. Assim como em Jeremias, capítulo 18, de 1 a 18, o Senhor diz que restaura, muda a situação dos que nele esperam. Paulo, descrevendo a igreja em Roma, diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderosos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa viver este amor em Cristo Jesus. Você que é cristão, louvando, bendizendo ao Senhor, lhe agradecendo por tudo que ele fez em seu favor. E você que não tem a convicção que é cristão, que você possa, nesse momento, dizer ao Senhor que a sua situação só tem solução em Cristo Jesus. E assim, confessando o seu pecado, Deus receberá a sua confissão e você será restaurado para a glória dele e passa a ser filho. E como o texto que acabei de ler, nada nem ninguém vai te separar dele. E você gozará da bênção de ouvir: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.